18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Segundou, hein? Segunda-feira começando mais uma semana e começando também mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, dia 6 de dezembro, o ano é 2021. Carim Milhão, boa noite. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, Carlão. Muito boa noite pra você. Boa noite especial pra você que nos acompanha aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Aquele salve especial pra galera do aplicativo Humano e também pra galera do Instagram, né? Estamos lá no @18horasnews. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta segunda-feira, hein? Lá em Coari, o candidato do PP, Cleiton Pinheiro, vence as eleições suplementares. Ele derrotou o candidato apoiado pelo governador Wilson Lima. E analistas afirmam que o resultado das eleições de Coari refletem a derrota política de Wilson Lima. A Assembleia Legislativa do Amazonas lançou a campanha Não Dê Dinheiro, Dê Futuro, para tentar diminuir o número de crianças nas ruas pedindo dinheiro. E vamos conferir a programação para a próxima quarta-feira, dia 8 de dezembro, que é o dia da padroeira do Amazonas, Nossa Senhora da Conceição. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil, 6 e 2, boa noite. 18 horas. Olha aí, o candidato do PP, Cleiton Pinheiro, foi eleito prefeito do município de Coari nas eleições suplementares realizadas neste domingo. Com isso, o governador do Amazonas sofreu derrota eleitoral no município porque o candidato do partido dele, PSC, Robson Tiradentes Júnior, que recebeu o grande apoio de Wilson Lima, foi derrotado nas urnas. Exatamente, Carlão. Durante a campanha, a Justiça precisou intervir para barrar as ações consideradas ilegais do governador Wilson Lima em apoio ao candidato dele, que ficou 18,14 pontos percentuais atrás do vencedor, Cleiton Pinheiro. O Wilson Lima chegou a ir, inclusive, pessoalmente apoiar seu apadrinhado. Fez várias ações e até distribuiu cartão de cesta básica para as famílias de baixa renda. Mas nada disso adiantou e o candidato dele perdeu para Cleiton Pinheiro. Para o analista de pesquisa, Frânio Soares, a derrota repercute negativamente para o governo e revela que o Wilson Lima deve esperar nas eleições de 2022. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. A eleição suplementar desse domingo no município de Coari foi devido à cassação do prefeito eleito para o segundo mandato em 2000. Adail Pinheiro Filho. A Justiça Eleitoral entendeu que a eleição dele foi irregular, uma vez que o eleito sucedeu o pai, Adail Pinheiro, que já vinha de 2 eleições seguidas. E como são parentes de primeiro grau, a Justiça Eleitoral considerou a eleição como um prolongamento de mandato. Mas a eleição desse domingo virou uma disputa acirrada, principalmente entre 2 candidatos e 2 poderes. O candidato Robson Tiradentes, do PSC, apoiado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, do mesmo partido, e o candidato do PP, Cleiton Pinheiro, apoiado pela Prefeitura de Coari e primo de Adail Pinheiro. No cabo de guerra entre Prefeitura de Coari e governo do Amazonas, a Prefeitura levou a melhor e conseguiu eleger seu candidato. Cleiton Pinheiro será o prefeito do município até dezembro de 2024. Para o diretor-presidente da Action Pesquisas de Mercado, Afrânio Soares, empresa que desde 2002 realiza levantamento de intenção de votos dos períodos eleitorais, o pleito suplementar foi uma guerra entre 2 grupos e o grupo local mostrou mais uma vez a força que tem na cidade. Mesmo com todas essas opções, o grupo de Adail Pinheiro foi vencedor em 2020 e comprovou que consegue eleger representantes fora desse núcleo consanguíneo. Por outro lado, o grupo do candidato Robson Tiradentes, que é sobrinho de Ronaldo Tiradentes, e teve o apoio da máquina do governo, teve o apoio do governador Wilson Lima, que se envolveu diretamente, estava no dia da eleição em Coari
e fez movimentos, evidentemente, que favoreceriam o seu candidato, mas isso não foi suficiente para virar o rumo da eleição. No sábado, o governador Wilson Lima esteve em Coari para participar do último ato de campanha de Tiradentes, que teve como vice o coronel da Polícia Militar e ex-secretário de Segurança da gestão Wilson Lima, Ayrton Norte. E no domingo, o candidato dele foi derrotado por Cleiton Pinheiro, que se elegeu com 53,18% dos votos. Tiradentes ficou com 35,13% dos votos válidos. De acordo com Frânio Soares, que é doutor em mercadologia e gestão estratégica, a derrota do candidato do governo reflete negativamente na imagem de Wilson Lima. Eu conversava ontem com alguns especialistas e a opinião era unânime de que o governador não deveria ter se exposto dessa forma, deveria ter ficado neutro ou pelo menos não se envolvido tanto, porque acaba capitalizando negativamente essa derrota. Muitos falavam que esse foi um prenúncio de 2022, ou seja, que enfraquece essa preparação do governador para 2022, e eu diria que esse seria certamente o maior problema dessa eleição para o governador, para a reeleição pretendida do governador Wilson Lima. Para Frânio Soares, a derrota da chapa apoiada pelo governador pode ser um prenúncio do que espera o atual governo nas eleições do ano que vem. As eleições, na verdade, de 2022 vão ter uma tônica diferente do que foi em 2018, quando o movimento era em prol do novo, em prol da novidade. Então eu vejo como uma capitalização bastante negativa do governador. E imagino que ele teve, de repente, conselhos que não deveria ter seguido. E também imagino que isso tenha servido, de certa forma, de alerta para seus próximos passos. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, o fato é que o próprio governador Wilson Lima é que foi o grande derrotado nessa eleição de domingo em Coari. O candidato dele, Robson Tiradentes Júnior, perdeu com grande diferença para Cleiton Pinheiro, que foi apoiado pelo clã Adair Pinheiro. E mesmo aí com a intervenção da justiça, Wilson ainda conseguiu investir pesado, distribuiu milhares de cestas básicas e cartão de auxílio financeiro, mas o candidato dele não avançou, não decolou. O povo de Coari mandou uma espécie de fora o Wilson Lima. Aquela hashtag fora o Wilson Lima, né, Carlão? E olha que o Wilson Lima mobilizou a polícia, todo o secretariado dele, fez várias viagens para Coari, distribuiu cestas básicas, como você falou. Se empenhou, né? Ele entrou de cabeça aí nessa campanha de Tiradentes e no final da apuração foi massacrado nas urnas. Esse resultado mostra o tamanho político de Wilson Lima, ou seja, o uso da máquina do Estado não foi o suficiente para influenciar o resultado da eleição deste domingo, considerado uma prévia de 2022. Olha, lembrando que o Wilson Lima tenta a reeleição agora em 2022, mas até agora não consegue passar de um dígito nas pesquisas eleitorais aí gerais, hein? A única coisa que aumenta é a rejeição dos eleitores. O resultado da eleição desse domingo jogou aí definitivamente um balde de água fria na cúpula do governo. A análise é que será impossível reverter a elevadíssima rejeição de Wilson Lima. Abre aspas aí, é uma situação cristalizada, definitiva, disse um fiel escudeiro do governador. Pois é, Carlão, é um reflexo, né, de um governo fraco, sem moral, sem gestão. Um governo que abandonou o cidadão em todas as áreas, nas principais, como saúde, educação e na segurança. Falar em segurança, nós estamos vivendo, sim, uma verdadeira crise na segurança pública do Estado. Os casos de violência só aumentam, a gente vê todos os dias nas mídias vários casos absurdos
absurdos de violência. Pessoas que não estão ligadas aparentemente ao tráfico de drogas, à criminalidade, também estão sendo vítimas do descontrole do Estado com a criminalidade. Na sexta-feira, nós noticiamos aqui a morte do empresário Rafael Moura Cunha, de 40 anos. Logo depois, no mesmo dia, mais tarde, houve a morte da estudante de odontologia, Kellen Mota Freire, de apenas 25 anos. O que será que está acontecendo em meio a tanta violência? O já anunciado programa Paredão do governo Wilson Lima não está funcionando. O repórter Hector Silva conversou com deputados estaduais que analisaram a atual situação da violência na capital amazonense. Acompanhe agora na reportagem. Os números não mentem. Manaus tem se tornado a capital mais violenta do Brasil. A própria Secretaria de Segurança Pública do Amazonas anunciou em outubro que até setembro deste ano houveram mais homicídios até o 9º mês do ano do que todo o ano de 2020. O levantamento aponta que nos 9 primeiros meses deste ano ocorreram 754 homicídios na capital, enquanto em todo o ano passado foram 657 mortes. Recentemente, a morte da estudante de odontologia, Kellen Mota Fraga, na noite da sexta-feira, dia 3, foi comentada pelo deputado da oposição Dermilson Chagas. De acordo com o deputado, as facções criminosas dominam a cidade. Em cada esquina de bairro tem uma sigla de uma facção. A segurança pública nunca soube ler, nunca leu o que está escrito nos muros, em que para entrar em determinados bairros você tem que baixar o vidro. Isso está latente, isso mostra o domínio, a conquista do espaço e o recuo do Estado. O Estado perdeu sua moral, não tem capacidade hoje de combater o crime. O Estado perdeu o seu poder. E aí, nesse vazio, quem ocupou o espaço foi as organizações criminosas. Me parece que o Estado é conivente, tem uma relação muito próxima. Kellen Mota foi morta com um tiro no peito. De acordo com a polícia, ela não obedeceu às ordens do traficante do Novo Aleixo, que ordenou que ela abaixasse o vidro. A vítima da violência urbana na cidade tinha apenas 25 anos. Para o deputado estadual Ricardo Nicolau, o governo do Amazonas perdeu o controle da segurança pública do estado. O governo do estado do Amazonas perdeu totalmente o controle da segurança pública. Infelizmente, nós estamos vivendo um grave momento com o aumento da criminalidade, da violência em todo o estado do Amazonas. E, por outro lado, o governo está vendo isso de braços cruzados, sem buscar tecnologia, sem buscar aumento do efetivo, sem buscar a preparação e, acima de tudo, o reconhecimento dos nossos valorosos policiais. A segurança pública no Amazonas é feita como era há 100 anos atrás, sem tecnologia e sem os cuidados necessários para resguardar e salvar vidas. O deputado estadual Serafim Correia, que se diz um deputado independente, que não pertence nem à situação e nem à oposição, reconhece os erros da segurança pública do estado. Para o deputado, é preciso que o estado invista imediatamente em mão de obra, contratando policiais urgentemente. A onda de violência em Manaus é muito grande e, obviamente, que isso tem causas sociais, econômicas, mas também falha por parte do esquema de segurança. É claro que só o esquema de segurança não vai resolver. Isso é um problema mais estrutural. Existem crimes que são passionais, existem crimes que são planejados, mas existe também aquela onda de violência do dia a dia, que a presença da polícia inibe. Bom dizer que os bravos militares da PM amazonense têm dado o melhor de si, mas é importante reconhecer que o efetivo está muito abaixo do necessário. Daí porque a realização do concurso o mais breve possível é uma medida que se impõe. Pedimos explicações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas sobre as mortes citadas nessa reportagem e nas últimas edições do programa 18 Horas, mas até o fechamento desta reportagem, eles não responderam nossos questionamentos. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas.
Olha, agora a gente fala de um assunto que acende um alerta, hein? Atenção, um alerta para as autoridades brasileiras, pois o intenso fluxo migratório em São Gabriel da Cachoeira já faz do município um terceiro posto não oficial para a entrada no Brasil, entrada no país, segundo a Defensoria do Amazonas. Na região conhecida como Cabeça do Cachorro, o município tem sido porta principalmente de venezuelanos que usam trilhas alternativas e a via fluvial. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Júlia Gomes. A presença de estrangeiros, principalmente venezuelanos, em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, solicitando regularização migratória, tem crescido consideravelmente nos últimos meses. De acordo com a Defensoria Pública do Amazonas, a chegada constante de estrangeiros no território brasileiro, que entram por meio de trilhas alternativas e via fluvial na tríplice fronteira, na região conhecida como Cabeça do Cachorro, no município, tem aumentado a demanda por serviços públicos e gerado dificuldades para os próprios migrantes e órgãos públicos que não dispõem de estrutura adequada para atender o fluxo migratório na cidade. Segundo a coordenadora do Polo Alto Rio Negro, a defensora pública Isabela Salles, a partir do momento que o núcleo da defensoria foi instalado na região, em setembro deste ano, e desde a primeira semana de atendimento, o órgão passou a receber uma demanda crescente, que para eles foi uma surpresa: migrantes pedindo a regularização de documentos ou a regularização migratória para residir no Brasil. Ao buscar a solução para essas questões, para essas demandas, nós nos deparamos também com ou uma insuficiência ou uma inexistência dos serviços que deveriam estar instalados em São Gabriel ou deveriam estar em funcionamento para a resolução dessas questões, e essa foi uma grande dificuldade, né? Tanto em relação à regularização migratória, né, a insuficiência do atendimento da Polícia Federal, que faz esse controle migratório, e outros serviços que, de modo geral, estão na esfera federal. Para levantar informações sobre a situação dos refugiados e migrantes na região, traçar um diagnóstico do cenário atual, ouvir a comunidade, bem como o poder público, uma ação conjunta foi realizada na semana passada, a fim de verificar de que forma as instituições envolvidas podem atuar para mitigar dificuldades e propor alternativas para evitar que a situação se agrave. A missão contou com a participação de representantes da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal, das Nações Unidas para Refugiados, a ACNUR, Organização Internacional para as Migrações e a Pastoral do Migrante. Na ação, foi constatado que a realidade migratória em São Gabriel da Cachoeira acende um alerta. As entradas oficiais de estrangeiros no Brasil são os postos de Pacaraima, em Roraima, e Tabatinga, no Amazonas. Contudo, os migrantes fizeram do município um terceiro posto não oficial de ingresso no país. A defensora pública Isabela Salles espera que, a partir da missão, as instituições possam traçar uma solução para o problema do município. E essas instituições vieram aqui para conhecer a realidade dos migrantes, para entender as demandas, e a partir, né, das informações que estão sendo coletadas, certamente eles devolverão informações, devolverão para a gente orientações e, quiçá, resolução, né, desses problemas e dificuldades enfrentadas pelo público migrante aqui em São Gabriel da Cachoeira. Ainda segundo a Defensoria, o posto da Polícia Federal no município tem um agente e não foi criado para regularização migratória. Como surgiu a demanda, um outro agente foi enviado temporariamente para atender os pedidos de residência e refúgio. Desde agosto de 2021, o posto registrou mais de 500 atendimentos. Porém, o serviço ficará indisponível ao menos até janeiro de 2022. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 19 minutos. Vamos para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite, Carlos Eduardo. O presidente Jair Bolsonaro chegou a anunciar neste domingo, durante uma entrevista, que a Petrobras ia baixar, né, o valor, o preço dos combustíveis. Mas todo mundo ficou feliz, né? Eba, vamos comemorar. Só que logo depois a Petrobras veio e falou: gente, não é bem assim, não é bem assim que a banda toca, não. Explica pra gente
se vamos ter ou não esse presente de Natal, de repente, né? Esse reajuste para baixo no valor dos combustíveis. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Você falou bem, seria um presentaço de Natal, mas não, né? Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro colocou a carroça na frente dos bois. Sem consultar a Petrobras, ele anunciou uma falsa redução no preço dos combustíveis. Ontem, domingo, ele deu uma entrevista dizendo que a Petrobras iria anunciar uma tabela de redução gradativa no preço dos combustíveis, sem dar detalhes de como seria feito esse processo, quais seriam os percentuais de redução. Ele estava em um clube aqui em Brasília. Logicamente, não consultou ninguém antes de falar sobre esse assunto com a imprensa. Vamos ouvir o que ele disse, o presidente Jair Bolsonaro, no momento em que ele anuncia essa suposta redução no preço dos combustíveis. E nós estamos fazendo o possível. É como eu disse para você, a gente anuncia agora, semana, pequenas reduções, a princípio, toda semana, no preço do combustível. A partir dessa semana agora? A partir da semana agora. Até porque quando o Brent cai, essa é coisa automática, não é bola de cristal, nem estou te passando informação privilegiada. Né? Mas o que eu quero conversar quero botar uma nota nas mídias sociais, se você publicar, isso é muito bom. O pessoal tira uma fotografia da bomba agora, quanto está o preço da gasolina e o preço do diesel, para saber se aquilo que nós vamos reduzir vai chegar na ponta da linha. Aí a gente acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro, falando com a imprensa neste domingo, falando sobre essa possível redução no preço dos combustíveis. Carlos Eduardo, você fotografou não vai acontecer, lá? Né? Fotografou, Carlos Eduardo, aí já os preços não? Olha, se eu for fotografar, só vou fotografar aumento, porque aqui tá 7,30 o preço do combustível. Nossa, ainda tá mais do que aqui. É insuportável, Carlão. Tá caro. Nossa, tá demais. Tá absurdo. E essa informação do presidente, Carlão e Karime, deu pano pra manga. Hoje a Petrobras desmentiu o anúncio feito pelo presidente. Disse que não há nenhuma decisão tomada sobre novos reajustes, nem pra cima nem pra baixo. A companhia enviou uma nota para a imprensa dizendo o seguinte, abre aspas, a Petrobras não antecipa decisões de reajuste e reforça que não há nenhuma decisão tomada por seus executivos que ainda não tenha sido anunciada ao mercado, fecha aspas. Na verdade, Karime, o presidente Bolsonaro tentou forçar a barra sobre um assunto que a equipe econômica dele está debruçada, que é arrumar um jeito de tentar assegurar os reajustes no preço do combustível, principalmente da gasolina. E por causa dessa fala do presidente, a Comissão de Valores Monetários, a CVM, anunciou hoje que vai abrir uma investigação contra a Petrobras para saber se a companhia está passando informação privilegiada para o presidente da República. E a gente sabe que hoje, Karime, a Petrobras reajusta o preço com base nas variações do mercado cambial e do preço do barril do petróleo. O fato é que o preço continua subindo em todo o Brasil e o ICMS continua congelado desde o início de outubro e isso não está sendo suficiente para segurar a alta do preço. Se vocês já notaram, não sei se está acontecendo aí em Manaus, mas aqui em Brasília, toda semana está aumentando o preço. Não, mesmo a Petrobras anunciando ou não. Até que as últimas semanas o preço continuou o mesmo. As últimas 2 semanas, digamos assim, né? Parou ali. Mas aí aqui, todo dia tá diferente. Toda semana está reajustando. Toda semana. Todo dia. Inclusive, eu recebi foto do anúncio de um posto de gasolina. Olha, aqui tá 6,84. Eu corri lá. Quando eu cheguei, tava 7,25. Aí eu fui lá com o gerente. Cara, acabei de receber essa foto aqui. Vocês, às 6 da tarde. Não, acabamos de reajustar. Todo posto. Gente, parece aquela época do governo, da época da hiperinflação. Exatamente. Não sei o que está acontecendo, mas enfim. Na verdade, a gente sabe, né? Analistas econômicos dizem, Karime, que é possível que o preço do combustível caia, da gasolina caia, mas por causa da queda de 5 a 8% no preço do barril do petróleo provocado pela ameaça da variante Omicron. Não tem nada a ver com nenhuma decisão da Petrobras. Amanhã, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai discutir uma proposta de lei que altera não só o cálculo de referência do preço dos combustíveis, mas também cria um fundo bilionário
para tentar estabilizar o preço do diesel, da gasolina e do gás de cozinha. Esse projeto é do PT, de autoria do senador Rogério Carvalho, do estado de Sergipe, que tem o apoio de vários senadores, inclusive de alguns senadores do estado do Amazonas. E de acordo com o senador, o Rogério Carvalho, se o fundo for aprovado, o preço da gasolina pode cair para R$ 5,00 e o gás de cozinha pode cair para R$ 65,00. Então, Karime, essa pauta é polêmica, porque o projeto foi colocado em votação na semana passada, mas um pedido de vistas acabou adiando essa votação para amanhã, justamente para que o debate continue. Vamos ver se algum resultado sai e que finalmente o preço dessa gasolina ao menos estabilize, em vez de diminuir. Porque diminuir eu tô achando bem difícil. Karime, Carlão. Essas notícias são muito difíceis da gente dar, né? Baixar o preço do combustível, enfim. Porque tem a questão, Karime. A questão, Karime, não é só a Petrobras, não é só o governo. É o mercado internacional, posto, né? Mercado, e o posto também. O posto também reajusta. Às vezes ele compra a sua carga, às vezes ele não reajusta até um certo ponto. Depois, quando ele compra carga nova, ele reajusta o preço. Então tem N fatores aí que influenciam, né, também por aí, né? Exato, Carlão. Ricardo, falando agora no cenário aí, falando agora na disputa aí das eleições para o ano que vem aí, o Sérgio Moro, o ex-ministro, parece que ele está querendo trazer o Deltan Dallagnol para o Podemos. É possível Carlão, que isso aconteça? Não é só possível, como vai acontecer, Carlão. O Partido Podemos remontou a agenda e resolveu remarcar para sexta-feira agora, às 11 horas, lá em Curitiba, a filiação do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, um dos principais membros da Operação Lava Jato e um dos pupilos de Sérgio Moro, que é candidato a presidente, né? Dallagnol pediu, ele se desligou do Ministério Público Federal e abandonou a carreira no serviço público para se dedicar à vida política, com o incentivo de Sérgio Moro. Dallagnol quer se candidatar a deputado federal e pode sim ter chances de ser eleito. Ele já está em campanha fazendo lives na internet e usando um canal no YouTube para divulgar as ações dele de combate à corrupção e participando de debates falando sobre esse assunto. O ato de filiação ao Podemos vai acontecer lá em Curitiba, no estado do Paraná, com a presença de Sérgio Moro e de principais lideranças do partido, como a deputada federal Renata Abreu e o senador Álvaro Dias. Faz parte do jogo, Carlão. Se o Bolsonaro está montando a estratégia dele política de montar bases nos estados, Sérgio Moro também está montando a sua base também nos estados, incluindo Deltan Dallagnol. E quem sabe aí, né, criar a bancada da Lava Jato, por assim dizer, no Congresso Nacional. Falando em Sérgio Moro, Carlão, uma pesquisa da XP Investimentos, divulgada hoje, aponta que Moro pode tirar até 7% dos votos do presidente Jair Bolsonaro, que está em segundo lugar, margeando entre 25% e 28% das intenções de voto. Sérgio Moro vem se aproximando cada vez mais do mercado financeiro e viajando o país para divulgar a sua pré-candidatura à presidência da República. Mas vale ressaltar, Carlão e Karime, uma plataforma política baseada somente no combate à corrupção não é suficiente para esse Brasilzão de pobreza, desemprego e miséria, não é verdade? Com certeza. Volto com vocês, Karime e Carlão. É o cartão de visitas dele, digamos assim. Aí eu acho que exato, mais adiante, sem dúvida alguma, ele deve aumentar, abrir mais esse leque. Penso eu, não é? Carlos Eduardo, falando também em pesquisas, uma pesquisa aponta que menos de 30% dos projetos enviados pelo governo foram aprovados pelo Congresso Nacional. É o menor índice desde a redemocratização? É isso mesmo? Exatamente, Karime. Um estudo feito pelo Observatório Legislativo Brasileiro mostra que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu aprovar apenas 27,7% dos projetos enviados pelo governo federal ao Congresso Nacional este ano, entre medidas provisórias, projetos de lei e propostas de emenda à Constituição, as chamadas PEC. Esse é o pior desempenho de um presidente da República desde a redemocratização, como você falou. No ano passado, o governo conseguiu aprovar 49% de suas propostas. Em 2019, aprovou 30%.
No ano passado teve esse aumento para 49% por causa do coronavírus. O governo enviou muitas medidas provisórias e o Congresso Nacional trabalhou ali para não só aprovar as medidas, como aperfeiçoá-las, né? Então, houve sim um diálogo entre o governo e o Congresso Nacional, mas no ano passado, esse ano tá difícil. Apesar de ter uma bancada fiel, principalmente dentro da Câmara, que são os parlamentares da direita conservadora e dos partidos da ala de centro, chamado Centrão, o diálogo entre o governo federal e o Congresso Nacional ainda está longe do esperado. O motivo principal, Karime, apontado pelos pesquisadores que fizeram esse estudo, é a postura do governo federal de flertar o tempo todo com o extremismo ideológico e com a ruptura democrática, que por diversas vezes acabou isolando o governo federal e afastando dos demais poderes, colocando em risco até mesmo a governabilidade. Volto com vocês, Karime e Carlão. Ok. Muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite e bom trabalho, Carlos Eduardo. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, até amanhã. Boa noite, 6h31. 18 horas. Olha, ainda hoje, no 18 horas, a Assembleia Legislativa do Amazonas lançou a campanha Não Dê Dinheiro, Dê Futuro, para tentar diminuir o número de crianças nas ruas pedindo dinheiro. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. 6h31 em Manaus, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de segunda-feira, né? E também a madrugada de terça aí. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima deve chegar até 31 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 56% e 90%. E a semana, é claro, começou com muita chuva aqui em Manaus, como você pode ter percebido, né? A previsão é que o tempo continue assim nos próximos dias. E o repórter Hector Silva ele tem informações a respeito da chuva de hoje, dos estragos que fez na cidade. Vamos acompanhar. Manaus registrou na manhã desta quarta-feira um total de 17 milímetros de chuva, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, medidos de meia-noite às 16, por estações meteorológicas automáticas. Embora seja considerado um valor baixo por meteorologistas, a chuva provocou deslizamentos de barranco e riscos de desabamento em vários pontos da capital. Um barranco deslizou na manhã desta segunda-feira, dia 6, na rua 24 do bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. O desmoronamento se deu devido à chuva de hoje. Além desse registro, a Defesa Civil também acompanha o caso de uma residência que corre o risco de desabar na rua Puranga, bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade. Outra ocorrência registrada pelo órgão é a de um muro que corre o risco de ir ao chão na rua Álvaro Maia, no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Para o restante da semana, a previsão do tempo é de mais chuvas para os próximos dias, tendo pico no sábado, onde é esperado pelo menos 13,5 milímetros de chuva. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Réveillon de Manaus foi oficialmente cancelado esse fim de semana. Depois de ser pressionado pela oposição na Câmara Municipal de Manaus, o prefeito Davi Almeida foi até as redes sociais neste fim de semana anunciar aí o cancelamento, hein? Acabou, não vai ter mais a festa de Réveillon, Karime. Pois é, e a principal razão para o cancelamento é a ameaça da variante Ômicron do coronavírus, que colocou o mundo inteiro em alerta nas últimas semanas. A festa custaria cerca de 10 milhões de reais aos cofres da prefeitura. E a repórter Nathalie Moraes tem mais informações. A festa de Réveillon de Manaus está cancelada. Os shows foram suspensos pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, que também cancelou o Réveillon Gospel. O comunicado foi publicado nas redes sociais oficiais da prefeitura neste fim de semana. Com a decisão, estão canceladas a festa da virada na Ponta Negra e os eventos do segmento Gospel, que aconteceriam no entorno da Arena da Amazônia.
recebendo as orientações dos conselhos da minha equipe de saúde, o cancelamento da festa de Réveillon na Ponta Negra neste final de ano, bem como o Réveillon Gospel. Mesmo esse evento que iria gerar centenas de empregos, que iriam ajudar muitas pessoas que estão precisando de uma renda nesse final de ano, a nossa maior preocupação é com a vida das pessoas. Portanto, fico para vocês que nesse momento, atendendo às recomendações da ciência e da medicina, nós estamos cancelando a festa de Réveillon nesse final de ano na cidade de Manaus. Mesmo com o avanço da vacinação, no mês de novembro registramos uma alta de 64% no número de infecções para a Covid-19. Segundo o infectologista Antônio Magela, não podemos nos descuidar. A melhor forma de se manter seguro e proteger a família durante as festas de fim de ano é se vacinando e mantendo os cuidados necessários. As medidas de proteção são exatamente as mesmas que a pandemia vamos dizer assim, nos ajudou a consolidar. Todas aquelas medidas que nós sempre falamos, das pessoas manterem o distanciamento social, manterem os cuidados, né, de higiene pessoal, a lavagem frequente das mãos, a etiqueta respiratória, ou seja, as pessoas que têm doenças respiratórias, qualquer sintomatologia respiratória, não vão trabalhar, não vão participar de nenhum evento festivo, e muito menos em que haja aglomeração. O Ministério da Saúde já confirmou 6 casos da variante Ômicron no Brasil. 3 são em São Paulo, 2 no Distrito Federal e 1 no Rio Grande do Sul. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a variante Ômicron tem potencial de ser mais transmissível e um maior escape imune em relação às variantes anteriores. Para o infectologista Antônio Magela, pessoas que já têm algum tipo de comorbidade, mesmo já vacinadas, não podem se descuidar com o surgimento da nova variante. Temos um vírus a mais para nos preocupar, que é o SARS-CoV-2, que causa a doença chamada Covid-19 e que está no centro das atenções, é a principal preocupação das autoridades de saúde, também da população, mas nós não podemos também esquecer das outras doenças que trazem também o mesmo tipo de risco para aquelas pessoas que têm alguma comorbidade e ficam mais vulneráveis a terem doenças respiratórias com um quadro clínico mais grave, inclusive correndo o risco de morrer em consequência, né, do agravamento, né, do quadro clínico dessas doenças respiratórias. O alto risco da disseminação da variante Ômicron colocou várias cidades brasileiras em alerta. Prefeituras de outras 19 capitais também já anunciaram o cancelamento das festas de Réveillon. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o fato é que até agora pelo menos 21 capitais brasileiras anunciaram que não farão festas de Réveillon por conta da Covid. Aracaju, Belém, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, São Luís e Vitória no Espírito Santo, Karine. Pois é, Carlão, agora uma atualização de hoje, agora à tarde, tá? Porque o Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro anunciou também no fim de semana, foi no sábado também, que não teria Réveillon no Rio de Janeiro. Logo depois, o governador falou que não é bem assim, vamos conversar. Então, eles ainda não hoje, existe esse impasse, apesar das empresas não terem comparecido para a licitação para participar das festas, né? Para participar desse grande evento que é o Réveillon do estado do Rio, lá no Rio de Janeiro, né? Na cidade Rio de Janeiro. Então, eles prorrogaram a licitação, as empresas não compareceram e por isso o prefeito tinha decidido não ter, né? Cancelar também o Réveillon lá na cidade do Rio de Janeiro, que é um dos mais famosos do mundo inteiro. Agora, hoje ainda, eles estão reunindo, estão revendo para ver se realmente vão cancelar ou não. Agora, Florianópolis e Recife anunciou que vai ter sim queima de fogos, mas os shows é que foram cancelados. Outras 3 capitais não costumam fazer eventos no Réveillon e seguem aí sem a festa do fim de ano, Belo Horizonte, Curitiba e Teresina. E como nós acompanhamos aqui em Manaus, a medida foi tomada com base em orientações das autoridades de saúde.
estavam previstas 2 festas. A tradicional na Ponta Negra, né, que fica 100 e poucas mil pessoas lá, e outra com artistas do segmento gospel. Pois é, Carlão, acontece que as prefeituras todas, né, estão cancelando os eventos públicos, mas as festas particulares estão liberadas para acontecer, promovendo aí com isso, é claro, as aglomerações. Eu conversei com o pesquisador epidemiologista da Fiocruz Amazonas, Jéssica Orellana, sobre o assunto e ele fez um alerta sobre o perigo dessas aglomerações. Vamos ouvir. No mesmo dia em que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou o cancelamento do Réveillon, nós tivemos um show com o cantor Gustavo Lima, que reuniu milhares de pessoas na Arena da Amazônia, aproximadamente 30 mil pessoas, e nós sabemos, né, que mesmo essas pessoas estando vacinadas, elas não estão livres da infecção e menos ainda de fazerem o vírus circular. Portanto, são eventos que deveriam estar sendo proibidos e, na verdade, foram realizados justamente no dia em que o governo do estado do Amazonas e principalmente a prefeitura de Manaus anunciaram, né, a suspensão do Réveillon. No dia seguinte, né, no domingo, ontem, nós tivemos uma nova aglomeração no Teatro Amazonas, né, com milhares de pessoas também se aglomerando, né, muitas delas, eu diria até a maioria delas, sem usar máscara, sem seguir nenhum protocolo e, mais uma vez, sem qualquer tipo de fiscalização do poder público, assim como nós temos visto dentro dos ônibus, nos centros comerciais, nos supermercados, nos mercados, né? Então, é algo que a gente precisa refletir bastante, né? E as pessoas têm que lembrar que a vacina ajuda a controlar a epidemia, mas, infelizmente, ela não faz milagre sozinha. Portanto, não adianta você estar vacinado e aglomerar no meio de um show e aglomerar no meio de uma festa de aniversário com dezenas, às vezes centenas ou milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, precisamos colocar a mão na consciência, lembrar o que aconteceu com o Amazonas, com Manaus em 2020 e agora em 2021, para que definitivamente afastemos a possibilidade de novas tragédias, né, de novos colapsos em território amazonense. Karime, a gente tem que ouvir os especialistas, né? Eles sabem o que eles estão dizendo, porque eles trabalham com isso, eles pesquisam, eles estão já, né, prevendo aí essa possibilidade. Então, vamos lembrar que ainda estamos numa pandemia, independente da nova variante Ômicron, estamos vendo aí vários países voltando com as medidas, né, restritivas para tentar conter o aumento dos novos casos da doença. Realmente é complicado. Vamos seguir cumprindo as determinações sanitárias, vamos usar máscara sim facial, já nos habituamos até. Lavar sempre as mãos e evitar aglomerações é de extrema importância, Karime. E é claro, a vacinação, não é, Carlão? Não tem por onde correr, gente. Os números estão aí comprovando, tá? Temos, infelizmente, um grande número de pessoas que ainda não foram se vacinar. Só aqui em Manaus, até o dia 30 de novembro, 160.323 pessoas, 160.323 pessoas estavam sem nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 e os dados são da própria Secretaria Municipal de Saúde. Os números comprovam mais uma vez que a vacinação, só a vacinação que reduziu o número de internações, o número de mortes em todo mundo, gente. A gente viu, estamos aí praticamente um ano de vacinação e foi o que a gente viu. Um estudo feito pela USP aponta que a média é a seguinte: 8 em cada 10 que se internam por Covid não tomaram a vacina, ou seja, é o que o especialista falou, você pode pegar sim a Covid mesmo vacinado, mas não desenvolve os casos graves, né, todas aquelas, evita internação e tudo mais. Então, vamos lá, vamos se vacinar, não vamos acreditar em fake news, porque a pandemia ainda não está controlada e o que está acontecendo no mundo inteiro, na nossa cidade, no país, um prejuízo econômico absurdo. Vou além das festas de Réveillon, aqui no site da CNN Nacional tem que pelo menos 4 capitais brasileiras já definiram que não vão fazer o carnaval no que vem, tá? Por conta da Covid-19, por causa da pandemia que ainda não está controlada. O levantamento confirmou que Belém, Campo Grande, Cuiabá e Teresina já decidiram não fazer festas de carnaval no ano que vem. 6 horas 44 minutos. 18 horas.
Vamos falar agora de educação, hein? Escuta esse dado aí. Na pandemia, 90% das escolas de educação básica aqui no estado do Amazonas não tiveram aula ao vivo mediada pela internet, diz IBGE. A informação é do IBGE, né? E de acordo com a pesquisa, só 1 em cada 10 escolas públicas conseguiu fazer essa aula direitinho, né, pela internet, tá? O Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui do estado afirma que fez a denúncia em 2020, mas nada foi levado em consideração. Vamos acompanhar mais essa denúncia agora na reportagem de Odinei Araújo. No primeiro ano da pandemia da Covid-19, em 2020, o governo do Amazonas lançou o programa Aula em Casa para que alunos da rede pública estadual assistissem às aulas ao vivo, com interatividade e colaboração entre professores e alunos. O projeto, que foi distribuído a 12 estados brasileiros em 2020 como modelo de educação na pandemia, segundo a avaliação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não foi o sucesso todo que a mídia mostrou. Na última sexta-feira, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulgou o relatório Síntese de Indicadores Sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira 2021, realizado pelo IBGE. Uma das constatações do relatório foi que só 1 em cada 10 escolas públicas da educação básica do Amazonas promoveram aulas ao vivo, mediadas pela internet e com possibilidade de interação entre professor e alunos em novembro de 2020, quando estavam fechadas em consequência da pandemia da Covid-19. Os estados do Amazonas, Acre e Pará tiveram o menor percentual dessa adoção pelas escolas da rede pública. Para a presidente do Asprom Sindical, o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Elma Sampaio, as consequências desses dados serão avassaladoras. Nós teremos uma geração de alunos e alunas com lacunas na aprendizagem, com defasagens agravantes. Nós já estamos notando essa situação. É bastante notório que os alunos estão avançando nas séries sem terem o domínio necessário dos conteúdos de cada disciplina. E lá na frente, eles se sentirão desestimulados, que pode contribuir para o aumento do abandono escolar. E essa competição entre alunos de escolas públicas e escolas particulares, que hoje já é desigual, se tornará mais desigual ainda. E com certeza a desigualdade social tenderá a se agravar aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Já a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, diz que o Sintean denunciou ano passado que os alunos do estado não tiveram essas aulas, mas a denúncia não foi levada em consideração. Nós já havíamos feito essa denúncia em relação à internet no estado do Amazonas e a impossibilidade dos nossos alunos acessarem as aulas online em meados de 2020. Infelizmente, o órgão competente para fiscalizar e controlar isso não levou em consideração a denúncia do Sintean. E agora o IBGE traz à tona e mostra a realidade. É preciso que o governo do estado assuma a sua impossibilidade e realmente invista no ensino de qualidade. Nós sempre dissemos que se investisse em ferramentas para os alunos como chips e material tecnológico, a educação estaria em melhor situação. Infelizmente, é constatado que nós estávamos dizendo a verdade. A pesquisa também revelou que o percentual de escolas de todo o país que adotaram simultaneamente aulas com interação entre alunos e professores apresentaram muita variação, especialmente na rede pública, e foi desigual entre as redes de ensino. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E em instantes, aqui no 18 horas, a gente vai conferir a programação para a próxima quarta-feira, 8 de dezembro, dia da padroeira do Amazonas, Nossa Senhora da Conceição. É daqui a pouquinho. Mix. 6 horas 48 minutos, previsão do tempo, hein? Para amanhã, amanhã é terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 64% e 97%. Mix. Bom, encontrar crianças pedindo dinheiro nas ruas de Manaus é um problema antigo que vem se tornando cada vez mais comum. Só no primeiro semestre deste ano, a Prefeitura recebeu 69 denúncias de crianças nos semáforos. Entre as denúncias, as equipes de abordagem social identificaram 42 famílias, 72 crianças e 8 adolescentes nesta situação. Horrível, né, Carla? Uma situação terrível que a gente vê nas ruas aqui de Manaus. Bom, e para tentar diminuir o número de crianças nas ruas, a Comissão de Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa do Estado colocou nas ruas a campanha Não Dê Dinheiro, Dê Futuro. O objetivo é conscientizar a população de que o gesto de dar dinheiro para as crianças e adolescentes nos semáforos, nos sinais, é extremamente prejudicial. Vamos entender agora na reportagem de Nathalie Moraes. Quando andamos pelas ruas de Manaus, diariamente encontramos crianças pedindo trocados ou vendendo bombons em semáforos. Segundo a pesquisa do Cenário da Infância e da Adolescência no Brasil, cerca de 18,8 milhões de meninos e meninas com idade até 14 anos estão passando fome no país. Além disso, o levantamento apontou que dessas crianças, pelo menos 9 milhões vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita mensal de R$ 275. Em Manaus, só no primeiro semestre deste ano, foram registradas 69 denúncias de crianças dos semáforos, a maioria delas exploradas ou alugadas. Segundo o presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e Idoso da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Ivo Neto, muitas vezes as crianças são colocadas em situação de risco para bancar o vício dos próprios pais. Essa prática já começou a tomar conta das frentes de drogarias, das padarias e agora nas praças de alimentações do shopping da cidade de Manaus. Vale ressaltar que a maioria desses pais que expõem seus filhos a essa prática já recebem algum tipo de benefício e utilizam desse dinheiro para manter, muitas vezes, o seu vício nas drogas. Não Dê Dinheiro, Dê Futuro. É uma campanha lançada pela Comissão de Promoção e Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa do Amazonas. Presidida pelo deputado estadual Álvaro Campelo, a campanha veio para conscientizar a sociedade de que o aparente gesto de solidariedade de dar dinheiro para as crianças e adolescentes nas ruas e semáforos de Manaus contribui para que eles sejam explorados e expostos ainda mais a vários riscos, como acidentes, doenças, consumo de drogas e abusos sexuais, como explica o deputado. Esse gesto que parece ser solidário, na verdade, ele é muito prejudicial. As crianças ficam fora da escola, ficam expostas a acidentes, a doenças, a sofrerem uma violência física, sexual e, inclusive, em uma das abordagens que nós fizemos ali na Bola do Eldorado, nos chegou novamente a denúncia de que as crianças estão sendo alugadas por 30, por 50 reais e que elas são violentadas quando não alcançam uma meta, porque hoje há uma meta diária que elas precisam alcançar. Se não alcançam, elas são violentadas. Os casos já foram repassados à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e também ao Ministério Público. Além de não dar dinheiro nos semáforos, a população pode ajudar, denunciando a exploração do trabalho infantil ou qualquer outra violação dos direitos das crianças e adolescentes através de uma ligação para o Disque 100, Conselhos Tutelares, ou para o WhatsApp da Comissão da Aleano 99111-0112. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Na próxima quarta-feira, 8 de dezembro, é celebrado o Dia da Padroeira do Amazonas, Nossa Senhora da Conceição, e esse ano terá missa campal encerrando o festejo dedicado à Virgem Maria. Pois é, mas para participar das celebrações, os fiéis devem apresentar o cartão de vacinação contra a Covid-19, tá? Tem que usar máscara facial e outras coisas que a repórter Júlia Gomes explica pra gente. Vamos acompanhar. A festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas, terá missa campal e o translado da imagem da Virgem Maria pelas ruas de Iranduba e da capital amazonense. Mas para participar das celebrações, os fiéis deverão apresentar obrigatoriamente o cartão de vacinação contra a Covid-19 e usar máscaras. De acordo com a Arquidiocese de Manaus, os festejos à Santa iniciaram no dia 29 de novembro com a tradicional novena. Uma mostra de corais com músicas sacras e religiosas também foi realizada. Esse ano, teve ainda a escolha do hino oficial da Imaculada Conceição. Já no dia 8 de dezembro, dia da padroeira, a partir das 9 da manhã será realizada a transladação da imagem, saindo do distrito do Cacau-Pireira em direção à igreja no centro da capital. Segundo o pároco, Padre Hudson Ribeiro, não será uma carreata, por isso não há necessidade dos fiéis comparecerem com seus veículos. Nesse dia 8 pela manhã, do Cacau-Pireira estará saindo a imagem de Nossa Senhora da Conceição. É uma transladação, mas não será carreata. Essa imagem sai do Cacau-Pireira e segue pela ponte Rio Negro, passará por diversas ruas da cidade de Manaus até chegar aqui na Igreja da Matriz no final da manhã. Esse é o segundo ano em que não haverá a tradicional procissão da padroeira por conta da pandemia de Covid-19. Na catedral, ao longo do dia, acontecem missas. A programação do Dia da Padroeira encerra com a missa campal às 5 da tarde na Avenida Eduardo Ribeiro, presidida pelo arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Todos são convidados. Basta apenas que leve a carteira de vacinação, e na entrada haverá controle, o uso de máscara e a higienização das mãos que nós realmente faremos lá na entrada, tá bem? Vão receber lá uma fitinha, um santinho para cantar o hino da padroeira. Vai ser uma celebração belíssima, com a presença dos nossos padres, nossos bispos, toda a nossa arquidiocese ali presente. Os lugares serão sentados, não será em pé, para manter o distanciamento entre as pessoas. Nós estamos organizando uma belíssima celebração e gostaríamos que você que ainda não tomou a sua vacina, a segunda dose, que corra para tomar a segunda dose para se imunizar, para poder participar com um pouco mais de segurança. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Mas vamos agora conferir os indicadores econômicos de hoje, segunda-feira. O dólar fechou em alta de 0,18%, cotado a R$ 5,69. O euro fechou em queda de 0,14%, a R$ 6,41. A moeda virtual, o Bitcoin, fechou em baixa de 0,24%, cotado a R$ 279.122. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, operou estável e fechou positiva hoje, nessa segunda-feira, em 1,94%, registrando 107.105 pontos. E o mercado financeiro prevê inflação de 5,02% para o ano que vem. A informação consta no relatório Focus divulgado nesta segunda pelo Banco Central. Meta de inflação de 2022 é de 3,5% e será cumprida se oscilar entre 2% e 5%. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Vamos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais um sinal da baixa popularidade do governador Wilson Lima foi dado no domingo. O candidato que ele apoiou perdeu a eleição para prefeito de Quari. Nem mesmo a distribuição de cartões com benefícios do Estado ajudaram. O
representante do grupo de Wilson Lima obteve apenas 35% dos votos. O candidato vencedor obteve mais de 53%. A diferença foi grande e levou ainda mais preocupação ao grupo político do governador. Nos bastidores, as análises eram de que a reeleição de Wilson Lima se mostra cada vez mais difícil. 18 horas. Olha, Karime, finalizando aí, você tem uma saideira aí? Eu vou finalizar só para um alerta, né? Para a gente continuar seguindo os nossos cuidados, os protocolos contra a Covid-19. Que o Amazonas registrou mais 83 novos casos de Covid e uma morte aqui em Manaus. O número de vidas perdidas, o número de mortes pela Covid aqui subiu para 13.811. E o total de casos confirmados no estado chegou a 430.602, Carlão. Ou seja, realmente, vamos seguir, né? Vamos continuar seguindo com os cuidados. Exato. 6h59, Karime. Finalizamos mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Um beijo. Um beijo. Continue bem. Continue em 100,7 e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.